Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Unai. Mais uma vez no nosso projeto super especial, Mulher, Força que Deixa Marca. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, né? A Rivi Branquinho. Seja muito bem-vinda, Riviane. Obrigada. Ela que é mulher, mãe, empresária, publicitária, representante exclusiva da Ana Prata, né? E aceitou esse convite para a gente bater um papo aqui para conhecer um pouquinho melhor sobre ela, né? E toda a sua vida aí, né? Que é muito interessante. A gente já se conhece de bastidores de outras épocas, né? Mas agora a gente vai ter a oportunidade de contar melhor essa história aqui pelo podcast Unai. Muito obrigado, Riviane. E eu vou começar já te perguntando quem que é a Riviane. Vamos contar um pouquinho dessa história maravilhosa aqui para a galera que acompanha a gente. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? Me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Prazer é nosso. E vamos lá, vamos bater um papo aqui. Bom, eu sou uma mulher temente a Deus, né? Uma mulher cheia de fé, eu costumo dizer assim. E filha de Nossa Senhora, católica. Sou filha de Jovelino Branquinho e Maria Helena Branquinho. Nasci aqui mesmo em Unai. Unaiense, raiz. Unaiense, raiz. Saí de Unai algumas vezes, né? Saí para estudar. Com 17 anos de idade, eu fui fazer faculdade em Uberaba. E o bom filho a casa torna, né? Bebeu da água do Rio Preto, famoso. Foi, acabei retornando para Unai. E depois disso, eu saí também em um outro momento, já casada e já tinha 2 filhos. Saí, morei 8 anos em Goiás e voltei novamente para cá, não é? Mas fui criada mesmo aqui em Unai. Então, como eu estava dizendo, com 17 anos, eu fui estudar em Uberaba. Fui fazer publicidade, né? Me formei em publicidade, assim como vocês, Mael, né? Somos colegas aí de profissão. Né? Temos essa sintonia. Isso aí em comum também, bacana. Entre outras coisas. Verdade. Me formei em publicidade. Depois disso, fiz um MBA também em marketing e gestão de empresas. Esse MBA eu fiz na UNB, aqui em Brasília, mas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. Né? Nessa época, eu ainda tinha só Maria Eduarda. Né? Então, deu para estudar um pouquinho mais. Hoje, eu já não estou mais atuando como publicitária, né? Hoje, como você falou aí inicialmente, eu sou representante exclusiva da Ana Prata, né? Que é uma empresa de acessórios, né? Acessórios em geral, mas principalmente semijoias para o público feminino. Mas nós temos também algumas coisas para o público masculino, né? Como cintos, bonés. E em algumas vezes no ano, ela lança coleções, por exemplo, no Dia dos Namorados. Aí ela faz ali uma peça para o homem e uma peça para a mulher. Então, a gente acaba pegando esse público também. Mas o público maior é o público feminino, né? Legal. E você, aos 17 anos, você falou que você iniciou a faculdade. Isso, exatamente. Como eu falei, a gente te conhece um pouquinho de bastidor, mas você sempre se viu, assim, comunicativa, né? Como que foi desde a sua infância ali até você né, escolher esse caminho? Porque ainda hoje, né, a gente aqui de Unai é um pouco... Hoje até que nem tanto devido a esse boom das redes sociais e do digital, né? Mas alguns anos atrás, e pode colocar pouco tempo, acredito que uns 7, 8 anos, né? Você falar publicidade, né? Uma pessoa escolher fazer esse curso não é algo muito comum, né? A gente ainda, com formação, a gente ainda vê muito poucos, né? No mercado daqui. O que te chamou a atenção? Foi do seu perfil que você vê? Como é que você... Eu acredito que eu fui muito influenciada pelo meu pai, né? Meu pai é um homem que eu admiro muito, né? Eu amo muito meu pai, tenho um respeito. Minha mãe também, claro. Minha mãe professora. E, assim, eu sempre fui... Acho que pro lado da minha mãe, eu peguei a questão da leitura, que eu sempre amei ler. Eu amo livros e eu gosto de pegar no livro, assim. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito de ler e de escrever. Né, bastante. Mas a questão da publicidade foi influência do meu pai. Meu pai, ele era um comerciante aqui na cidade, né? Antes de ser agricultor, ele era comerciante, ele tinha uma loja de móveis, que era a Mobilar, e o meu pai fazia as propagandas para essa loja.
Então, ele que fazia. Naquela época, ele já dava um jeitinho de fazer os jingles, os jinglezinhos e tal. E eu cresci Fiquei curioso agora para ver um isso. depois. Meu pai já foi para estúdio gravar e tudo mais. Oh. Ele tem isso também, sabe? Muito forte. E eu acredito que eu fui influenciada por ele. Sempre amei propaganda, sabe? Eu acredito por ver ele ali, naquela época, sem recurso nenhum, né? Aí gravava, regravava, gravava de novo. Aquela coisa toda, até que saía uma propaganda bacana. E aí eu sempre tive esse olhar atento para a propaganda. Naquela época, era época de novela ainda, né? Que se assistia muito novelas. Eu falo naquela época, parece que tem 1000 anos atrás. Nem tanto, tempo, tá, gente? Ainda hoje tem muita novela ainda que tem sua audiência fiel ali. Enfim, então, naquela época das novelas, as pessoas aproveitavam na hora da propaganda, falavam, eu vou na propaganda, vou correr ali para ir no banheiro ou para tomar uma água, eu vou ali na cozinha comer uma coisinha e volto para não perder a novela. Eu fazia o contrário. Eu fazia o contrário. Aí, na hora da novela, eu ia fazer qualquer coisa, a hora que começava a propaganda, eu ia. Então, assim, até hoje eu tenho gravado, assim, sabe? Você fala, por exemplo, assim, tal coisa da Nestlé. Aí já me vem a logomarca da Nestlé na minha cabeça. Sabe? Então, eu tenho, assim, eu tinha uma imagem fotográfica para aquelas logomarcas, para aquela coisa toda, sabe? Eu sempre gostei muito. Eu andava nos lugares, era reparando as fachadas das lojas, sabe? Os nomes. Então, assim, eu sempre tive isso. E foi curiosidade uma mesmo, curiosidade... Assim. E até a criatividade também, né? Sim. Que você, poxa, o que pensou para fazer essa propaganda ali? Então, exatamente. Assim como você acompanhava o seu pai também, né? Você pegava um pouquinho ali, o que ele tá pensando aqui, o que ele quer com isso? Sempre gostei de assistir, assim, quando eu fazia a faculdade de publicidade, eu gostava de assistir aqueles casezinhos, né? De como surgiu. Igual, por exemplo, eu me lembro muito, na época da faculdade, que eles comentaram como é que tinha surgido aquele slogan que fala assim, mas também não é uma Brastemp. Eles estavam, os publicitários ali, num brainstorm ali, né? E criando uma campanha para a Brastemp. E aí, isso foi numa palestra que eu fui assistir uma vez de um dos publicitários que eram responsáveis pela Brastemp. E aí, um foi buscar uma cervejinha lá e estava quente. Mas a geladeira de lá não era Brastemp. E ele voltou e falou, também não é uma Brastemp. Tá, e aí, pronto. Dali, pronto. Então, e muitas vezes saiu. É isso, né? E muitas vezes é isso. A questão de, tipo, a vivência ali. Poxa, é isso, mas isso aí dá para trazer a favor, né? Exatamente, exatamente. Então, assim... E aí eu sempre gostei muito disso, dos bastidores. Como você falou agora, que a gente sempre encontrou nos bastidores, eu sempre tive muita dificuldade com a câmera. Muita... Não é o que parece, né? Mas tudo bem. Tenho. Mas os bastidores me fascinam, assim. Eu sempre gostei muito, sabe? Entender essa logística. De estar por trás ali das câmeras e de criar, né? Fazer o roteiro, criar os textos enfim. Aquele gosto de ver, poxa, isso aqui está pronto e eu sou parte disso, né? Daquela ideia por trás. Muito bacana isso. Até hoje, Ismael, às vezes eu entro em algum lugar e eu falo para os meus filhos, né? Toda. Ó, aquilo ali fui eu que criei, ó, aquela logomarca ali. Ou às vezes a gente está, às vezes até fora de Unai, aí vê um outdoor, aquela logomarca, aquela arte ali, fui eu que criei. A ideia por trás é mamãe. Essa. Aí eu falo, e tá. Aí o que me deixa, assim, muito feliz de ver que até hoje estão usando aquilo ali, ou seja, eu realmente criei com profissionalismo. Aquilo ali não ficou obsoleto. É o que perdura, né? Você vê tantas ideias boas aí. É claro que, né, com o passar do tempo, inclusive trabalhado em formato de campanha, muita coisa reciclada, mas você vê que quando é boa demais, de verdade mesmo, perdura muito tempo, né? Bombril aí, 1001 utilidades. Exatamente. Você vê, Bayer é bom, né? E slogan mesmo ali. Uma marca bem-sucedida, ela é eterna. Ela não vai ficar obsoleta nunca. Um produto, ele pode ficar obsoleto. Né? Ele pode até ficar obsoleto. Tem produtos hoje que já não se usa mais, né? Com a tecnologia. Mas a marca bem-sucedida, ela é eterna. Até porque ela se reinventa com o seu leque de produtos e serviços, né? Claro. E vai perdurando ali pelo mercado. Exatamente, né? Então, assim, e aí veio a influência da publicidade na minha vida. E aí, assim, eu falo que a gente tem poucas certezas na vida. Uma das certezas que eu tenho
é que eu escolhi o curso certo para mim, Legal. porque eu amo ser publicitária. Eu amo ser publicitária, eu amo esse meio. Porém, hoje eu não atuo, né? Não atuo como publicitária diretamente, mas não me arrependo hora nenhuma de Te olhando ter falar assim, estudado. faz seus olhos brilharem mesmo. Ah, exatamente. Gosto muito. Então, foi isso. E eu fui para a faculdade com 17 anos, né? Eu era mais novinha ali da minha sala e da minha turminha ali. Foi em Uberaba que eu estudei. E me dediquei muito, muito. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, não é difícil, Ali né, Ismael? você já tinha, claro, essa ideia, né? Porque de Unai até então, né? Antes de você ir para Uberaba estudar. Sim, eu morei em Unai até 17 anos. É um desafio, né? Você pensa assim, poxa, é um curso novo, você acredita, mas assim, outra cidade e tudo. Então Exatamente. foi realmente por uma opinião forte sobre aquela carreira. E quando eu falei, eu me lembro, quando eu falei em casa que eu ia fazer publicidade, eu lembro que o meu irmão virou e falou assim, como assim? Você vai sair daqui para morar fora, para estudar? Por que você não faz assim uma medicina, uma odontologia? Ele foi falando um monte de curso. Eu falei, não, eu quero fazer publicidade. Mas era um curso que nem você falou, não era valorizado. E principalmente aqui na nossa cidade, não tinha valor algum. As pessoas, né? As pessoas nem sabiam o que um publicitário fazia. Isso. Vai fazer o quê? A propaganda... Não, a propaganda eu faço, é o boca a boca e assim vai. Então, assim, realmente era um desafio. Sim. Né? Há alguns anos atrás, por exemplo, estava ali ainda Facebook iniciando e tal, pessoal, mas aí você vai fazer para quê? Para você aprender a fazer uma página no Facebook, se você fazer. Aí, tá vendo? Hoje eu respondo com maior propriedade, né? Sim, estou trabalhando com o Facebook. Só que a percepção, né? O que virou hoje, né? A ferramenta. Então, assim, acho que muita profissão é assim. Eu reparo muito também na educação física, por exemplo. Né? Alguns anos atrás, o profissional de educação física não tinha nem valor. perto a valorização do que tem hoje, né? Sim. Porque, afinal, todo mundo precisa, né, se preocupar ali com atividade saúde. física, né? É um profissional saúde. Da saúde. Se você for olhar, né? Quem é profissional da educação física é um profissional da saúde. Legal ver hoje como tem essa... muda, né? Muda. Pouco tempo, relativamente, assim, a percepção mesmo de muita coisa. Exatamente. Então, eu no período que eu estava estudando, eu me dediquei muito, eu trabalhei, eu quis trabalhar, né? Eu me lembro que, na época, como a minha faculdade era à noite, de 7 às 11, algo assim, eu falei, gente, eu não vou ficar o dia todo à toa. Né? E eu me lembro que quando eu falei com meu pai, que eu tinha recebido uma proposta para trabalhar, ele se preocupou bastante e falou, não vai mexer com isso, porque senão vai prejudicar os seus estudos. Meu pai tinha muita vontade, assim, de me ver formando, né? E aí ele ficou preocupado. Ele falou, olha, aí eu acho que ele pensou, aí vai começar a bagunçar os estudos, o foco é o estudo, você foi para ir para estudar. Eu falei, pai, eu te prometo, eu vou estudar e trabalhar e não vai ficar prejudicado. E realmente eu fiz assim, dessa forma. Legal. Trabalhei os 4 anos que eu morei lá, eu tentei assim trabalhar em vários lugares diferentes, onde eu aprendia muito sobre a minha profissão. Sempre dentro da área. Trabalhei na Globo, na época, nossa, trabalhar na Globo era, meu Deus. E eu me lembro assim, que para entrar... para trabalhar na Globo dessa vez, eu estava no segundo ano ainda de faculdade, e a maioria, era até uma mesa parecida com essa, e aí a maioria das pessoas que estavam concorrendo comigo àquela vaga já eram do 4º ano, sabe? Já eram mais avançados. Dobro de tempo. Mas aí eu estudava, quando era dia de entrevista, a gente começou, acho que tinham 40, e eram 2 vagas. Aí tinham 40 pessoas concorrendo àquela vaga. E aí, eu fui. Aí, não pensei, claro que não vão me ligar dizendo que eu passei para a próxima etapa, porque eu estou no 2º ano e os outros estão terminando, estão se formando. Você já estava ganhando experiência de ir na entrevista e tudo. Isso, claro. Aí, me ligaram. Olha, você foi classificada, né? Agora serão 10 pessoas e eu... O quê? Meu Deus. Aí eu... como que vai ser? E eu estudando, aquele frio na barriga. Aí fui para a entrevista de novo. E aí eu sei que depois ficamos 5, desses 5 escolheram 2. Eu não fui escolhida. Eu fiquei em 3º lugar. Escolheram 2 pessoas e eu bati na trave. Fiquei em 3º lugar. E vim para Unai para passar o final de semana. Naquela época não tinha celular. E aí não sei como é que foi que eles se reuniram lá e falaram, não, esse negócio não está certo, nós queremos a Riviane. E aí começaram a ligar. Ligou aqui Unai para falar comigo aqui.
sabe? E aí eu sei que eu cheguei no domingo, encontrei no domingo à noite com o diretor do setor comercial lá da Rede Globo na época, e ele falou comigo, eu preciso de você amanhã, 8 horas da manhã, a vaga é sua. Aquele rapaz não deu certo, tinham escolhido, acho que uma menina e um menino. E aí o rapaz teve algum problema lá e eles falaram, não, a gente voltou atrás e a gente quer que você... Legal. Que você vá. E eu, beleza, amanhã, 8 horas, então. Isso era 8 da noite. E aí, assim foi. Eu comecei, né, na Globo dessa forma. E foi, assim, uma experiência incrível. Eu fiquei lá bastante tempo. Isso era um contrato de estágio na época. Aí, quando venceu o meu contrato de estágio, eles quiseram me contratar, né? Me propuseram uma proposta muito boa na época, mas ali eu já tinha explorado tudo o que eu queria, já tinha aprendido tudo que eu queria. Seu foco era a experiência, né? O meu foco era a experiência. experiência. Era. Inclusive, na época, eles ficaram meio chateados assim, comigo, porque, tipo, mas com uma pessoa que está fazendo publicidade não quer um contrato com a Rede Globo, né, na época. Mas o meu foco era realmente aprender de um pouquinho de cada coisa. E ali eu tinha explorado tudo. Eu ia no jornalismo, eu entrava no estúdio de gravação, às vezes eu fazia propaganda para o povo, eu ajudava a criar, né? E mesmo assim eu estava no setor comercial. E mesmo eu fazia de tudo um pouquinho, justamente por essa curiosidade, essa sede. Para conhecer o universo ali. Essa sede de aprender que eu tinha, sabe? E aí eu quis ir para outras áreas, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí também eu aprendi muita coisa de outros ramos da publicidade, né? Porque a publicidade é bem ampla. Então, aí eu fiz desde marketing político, entre várias outras coisas, sabe? Nós temos muita coisa nesse bate-papo para poder conversar, mas seus olhos realmente brilham quando a gente fala disso aqui. Eu vou te perguntar ainda, vamos continuar nesse tópico um pouquinho. Só para você falar uma das áreas aí, de todas que você conheceu, qual que você mais gostou? Olha, eu sempre fui mais da criação. Eu criação, sempre fiquei mais na criação. Roteiro, ideias ou ideias, execução mesmo ali de textos, produção também, né? A produção, a criação ali. Porque, assim, eu me lembro que na minha faculdade, da turma que se formou comigo, eu era a única mulher que estava atuando em criação. A maioria ia para o marketing, sabe? A maioria estava indo para o marketing, para gestão de empresas e tal. Eu não, geralmente eu ficava no meio, num meio mais masculino, que era justamente na ilha de edição, né? Que era ali captando e criando os roteiros, era mais nessa parte mesmo de criação. Talvez onde permite mais explorar mesmo a criatividade, né? Na área de criação, mas assim, toda área ela exige isso, né? Da publicidade, mas ali você tinha uma coisa mais mão na massa, talvez, né? Tinha, Legal. Me fez muito realizada, assim. Eu pude trabalhar nessa área, assim, com criação durante muito tempo. Foi muito gostoso, foi muito bom. Muito bom essa visão, assim, né? Esse lado seu. E ali você já... Todo mundo que te conhece, né, sabe que você também é uma pessoa muito família, né? Sim. E ali, durante esse período da faculdade, que você já teve a dúvida que você comentou? Não, aí eu me formei... eu me formei em janeiro de 2001 e me casei em fevereiro de 2001. Ah, então foi depois. Foi assim, foi um mês. Eu já namorava, né, há bastante tempo. E aí eu me formei e logo em seguida eu me casei. Né? Eu fiquei, na verdade, nesse período que eu entre formar e casar, eu já estava grávida da Duda, eu já fiquei grávida dela, né? E aí a gente falou, não, vamos casar. E foi rapidão, assim, sabe? Foi tudo bem rápido. Me casei um mês depois de me formar, exatamente um mês. E aí já começou o desafio, né? Também aí, já formou, aí você já atuava no mercado, né? Mas... Sim. O meu maior desafio na época foi justamente porque eu voltei para a UNAI e que nem você falou aqui. O UNAI não estava tão preparado para receber um profissional de publicidade. Com certeza ali você estava muito à frente do tempo. Mas como aqui também sempre tiveram empresários incríveis com visão, né, com muita visão e abertos, e também já me conheciam a minha família, né, sabia que eu era uma pessoa séria. Para quem dá valor, ver que alguém foi fora buscar uma novidade, é uma oportunidade de aproveitar, né? Foi. E naquela época, assim, eu já me formei e já comecei a trabalhar com contratos fechados aqui no UNAI para o Grupo Santa Isabel, na época, o Grupo Dablegido, e também para Cultivar, né? Grupo Santa Isabel, Grupo Dablegido, a Cultivar, que eram 4 empresas em 4 cidades diferentes, eu ia em todas elas, né?
E aí eu já fui cuidar do marketing para essas... Não à toa, até hoje são bem conhecidos, né? Eu acho que o marketing ali foi bem feito. Já eram empresas que já existiam, mas eu ajudei ali naquele processo de, né, de marketing. E teve também, nessa época, os primeiros a me contratar aqui no Naí foram o Dr. Marcelino, Dr. Marilones, Dr. José Humberto e Dr. Mauro, dentistas. Legal. Esses 4 dentistas, eles se uniram na época e fizeram criaram uma empresa juntos e aí eles me contrataram, né? Na época, então foi assim, logo eu já comecei a trabalhar e atuar aqui na cidade de Unai. Já e aí, trazendo isso tudo também grávida... à tona aqui o lado empreendedor da pessoa, né? Sim, sim. Eu criei uma agência, né? Na época que eu abri a agência e aí eu atuava com essas empresas. E isso eu grávida da Duda, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Eu me lembro que os meus clientes sempre falavam, ó, quando sua filha nascer, você não vai abandonar a gente, não vai sumir, não. Não, pode ficar tranquilo. E aí, tudo bem. De repente, a Duda nasce com a síndrome de Down. O que precisou de uma atenção totalmente especial. Me pegou de surpresa, não é? Então, ali, eu comecei a dar uma baqueada no profissional. Falei, ixi, e agora? Assim, na fase da vida da pessoa, né? Você acabou de se formar, Isso. Já estava gestante ali nesse período, já se casando e Exatamente. agora nessa série de desafios, assim, uma série, o empreendendo com a sua agência, já atendendo clientes, o nascimento da filha, muita coisa. A minha vida era uma loucura, assim, eu corria muito para lá e para cá, inclusive a Duda nasceu numa segunda-feira, eu trabalhei até o sábado, até no sábado eu trabalhei, e aí, com essa questão da Duda ter nascido com síndrome de Down, o meu olhar foi muito assim para ela, sabe? Eu vi que naquele momento a Riviane mãe precisava aflorar mais e eu precisava de ter realmente um cuidado. Você percebeu que a maternidade ia ser muito parte da sua vida ali instantaneamente. Exatamente. Então, assim, até então, eu consegui conciliar durante um tempo, né? Ainda continuei com os meus clientes e tudo, mas cada vez mais eu tinha mais vontade de estar mais perto da Duda, porque quanto mais eu estimulasse ela, né, quanto mais a gente fizesse por ela, no sentido de fisioterapia, fono, estimulação precoce e tudo mais, mais ela iria se desenvolver, né? Mais ela iria ter um ganho ali, sabe? E minimizar os limites que a síndrome de Down tenta impor, né, sobre a pessoa. E a gente tem que estar lutando ali contra aqueles desafios, né? Contra aqueles limites, aliás. Então, eu continuei ali com a agência e tudo, atendendo os clientes. Porém, chegava na hora, às vezes, da físio. Aí eu não podia ir porque tinha um cliente, uma demanda ali, um probleminha de cá, sabe? A agenda, ela ficou bem... A minha agenda ficou muito... Eu até levava a Duda para a agência, no carrinho, no Bebê Conforto e tal. Mas aí eu queria estar presente na físio, eu queria estar presente na fonoaudiologia, eu queria acompanhar, né? E devido a isso, eu vi que era o momento de dar uma pausa na Riviane profissional, né? Na publicidade, e focar realmente mais nela, sabe? E foi isso que eu fiz, e não me arrependo também em momento algum. Eu acho que tudo na vida são fases, né? A gente precisa realmente ter esse discernimento. E é um aprendizado mútuo, né? Ao passo que você abraça, vamos dizer assim, a sua prioridade. A minha prioridade, naquele momento... Você se sente realizada, porque ali a fase da vida, você viu essa oportunidade de aprender ensinando, né? Exatamente. E acompanhando bem de perto ali também. Isso. A gente vai falar mais sobre isso, mas não à toa. A Duda é uma pessoa maravilhosa, né? Referência, e você recebe aí, né, muitas procuras em relação. A gente até conversava um pouquinho isso em bastidores, em relação a essa experiência, né? Como mãe também. E o que é extremamente bacana. Exatamente. E ainda seguindo ali com essa questão familiar. Bom, e falando em síndrome de Down, inclusive em março, no dia 21/3, comemora-se o Dia Internacional
da pessoa com síndrome de Down. Né? Por que dessa data? Por que 21/3? A síndrome de Down, ela se dá devido a um cromossomo a mais que entra, ao invés de 2, então são 3. No par 21. Então, no par 21, ao invés de ter 2, entra um a mais. E é 21/3. E é isso que faz... Então, a síndrome de Down é a trissomia do 21, do cromossomo 21. Né? Então, é uma coisa genética, né? Porque tem muita gente que às vezes ainda pergunta e tal, a incompatibilidade do marido com a esposa, ou é a idade da mulher, é a idade do homem, da onde vem a síndrome de Down? A síndrome de Down é isso, para a ciência, é um erro genético, que é um cromossomo que entra mais. Para mim, não é porque Deus não erra. Então, para mim, no meu ponto de vista, Deus não erra nunca. Então, não é um erro genético, é um acontecimento ali que ali determinou a síndrome de Down na pessoa, não é? Então, a Duda nasceu com síndrome de Down, eu tinha 21 anos. Só uma perguntinha aí, né, um parêntese. Você já sabia antes do nascimento dela ou você descobriu após? Bom, existem maneiras de descobrir, né? Existem alguns exames, né? E principalmente hoje em dia, na minha época também já existia, né? Para saber se a pessoa tem uma trissomia, talvez em outro cromossomo também, que aí são outras síndromes. Porém, nós não éramos fator de risco, porque esse risco realmente ele aumenta com a idade da mulher, principalmente a idade da mulher. Então, quanto mais velha a mulher, mais chance dela ter uma filha, por exemplo, um filho com síndrome de Down. E aí, então, tem casos onde já é investigado durante a gravidez. Não era o meu caso, porque eu tinha 21 anos de idade, a primeira filha, muito nova. Então, é mais raro, sabe? É bem raro de acontecer. Então, não foi pedido exames específicos e nos exames comuns que todo mundo faz, não foi diagnosticado durante a gravidez. O que eu agradeci muito a Deus. Muito mesmo. Então, assim, no meu caso, eu achei que foi muito melhor não saber. Por quê? Se eu soubesse o que ia mudar, eu ia ficar muito mais angustiada, eu ia ficar muito mais apreensiva, preocupada e louca para dar um abraço nela, né? E não ia ter jeito. Sim. Então, foi ótimo, porque quando ela nasceu, né? E no dia seguinte, eles já fizeram a reunião comigo no hospital para me falar, porque no que ela nasceu, eles perceberam que tinha alguma coisa para municiar de informação diferente. também. Isso. E aí, eles já tiraram o sangue e tal, fizeram o exame e fizeram a questão, fizemos o cariótipo e tudo mais. E no dia seguinte, eles me contaram que a Duda tinha síndrome de Down. Então, para mim, foi muito melhor. Porque a minha reação já foi pegar ela, sabe? A sua filha. É minha filha. Todo amor você falou, de gestação, né? Você só quer abraçar ali, sentir o cheiro, apertar. Foi curioso a forma que você falou, é minha filha, porque essa foi a resposta que o Fausto deu para o médico. O médico me contou, no dia de tirar os pontos, 7 dias depois, ele me contou e falou, olha, foi uma lição muito grande, porque eu me preparei muito para dar notícia para o seu esposo, né? Porque eu falei, como é que eu falo para o pai que a filha dele nasceu com síndrome de Down? E ele vai brigar comigo, ele vai me falar tanta coisa, ele vai ficar nervoso, ele vai chorar. E ele falou que o Fausto olhou para ele e falou, é minha filha, não é? Então, é minha filha. Pronto. E assim, acabou. Deus quis, a gente abraça. E assim, abraça. E realmente foi dessa forma. A Duda nasceu numa segunda-feira. No domingo seguinte, estávamos eu e ele sentados num computador, aqueles grandão ainda, aqueles computadorzão antigo. Eu e ele sentados no computador estudando, pesquisando. Isso que eu ia te perguntar agora, em relação a essa informação, né? Porque amor de pai e de mãe para o filho, realmente, acredito que não dá nada. Pelo contrário, talvez até aumente em relação a, poxa, do que eu me preparei, agora eu preciso me preparar mais, com mais informações, é o que você está falando que fez já ali logo na sequência. Mas até aproveitando a oportunidade aqui no podcast, né, da gente ter essa experiência de vida sua, em relação a esse sentimento, assim, o que você sentiu em relação a, tá, ok, o que eu preciso fazer agora? Talvez é o caminho que você está começando a falar, mas buscar informação, você acha que o que a pessoa né, pode fazer no primeiro momento? Na época que eu era estudante do ginásio ali, do período
Quando eu tinha aí quando eu era adolescente, eu não tinha contato com pessoas com síndrome de Down. Acho que toda a minha geração, na nossa época, não tinha. Hoje não. Hoje as pessoas que têm síndrome de Down estudam em escola regular, né? Estão aí. Mas na minha época, não. Então, assim, eu buscava referência, eu buscava alguma forma, assim, de pegar um testemunho de vida ou de saber como agir e tudo mais, mas estava tudo muito distante, né? E teve também aquele primeiro momento, Ismael, do luto. Porque, assim, o que eu digo que é o luto? O luto, para mim, ele não está ligado a ela. Ele não está ligado a Maria Eduarda, que veio com síndrome de Down. Ele está ligado à Maria Eduarda que eu estava esperando. Por quê? Há uma certa expectativa. Ninguém espera. É hipocrisia alguém falar assim, eu queria que o meu filho nascesse com síndrome de Down. Eu queria que meu filho viesse com uma deficiência, né, que ele tivesse uma trissomia, igual no caso. Não. Ninguém pensa isso. Nenhum. Nós somos humanos. A gente não pensa. A gente sonha mil coisas. A gente imagina que tudo vai dar certo, que aquele filho vai andar com um aninho, que vai falar com... A gente só pensa coisas boas, né? Então, quando você tem uma realidade de um diagnóstico, quando você tem um filho e vem a realidade de um diagnóstico desse, você perde o filho que você esperou 9 meses. Idealizou, né? Idealizou. Aquele ali você precisa realmente entregar para Deus e falar, né? Aquele ali não é ele. Não veio essa Maria Eduarda. Veio a Maria Eduarda que Deus perfeita para mim. Que Igual Deus você falou, quis para né? mim. Você sempre foi uma pessoa muito religiosa, né? Confiante, temente a Deus. Então, abraçar, né? Que os planos dele são maiores que os seus. Exatamente, exatamente. Quando eu era adolescente, eu já me lembro muito assim de ir para a igreja, ajoelhar no momento da Eucaristia, ali no momento da comunhão, né? Que eu ia comungar. Eu sempre entregava a minha vida para Jesus. Eu sempre entregava. Eu era nova, eu tinha assim 13 anos, 12 anos, e eu já tinha essa fé, sabe? Que Deus fizesse em mim o que Ele quisesse, fizesse com a minha vida da forma que Ele quisesse, né? E que eu fosse obediente àquilo. Então, realmente, eu encarei dessa forma, né? Deus quis que fosse assim e pronto. Chorei muito, muito. Eu chorei muito porque é um misto de sentimentos, como você falou. É o medo, é a insegurança, né? É a quebra da expectativa, é aquela coisa de, meu Deus, como que vai ser? Vão ter preconceito com ela, vão discriminar minha filha. E aquela ela vai sofrer. Ideia, nossa, tudo que eu quero é proteger o tempo inteiro. Exatamente, e ao mesmo tempo eu não posso, porque senão eu vou prejudicar. Então é aquela luta. O meu lema ali foi o seguinte, eu vou chorar um rio inteiro, construir uma ponte por cima e atravessar. E é isso. E atravessar. Então é isso. Chegou o diagnóstico, chora um rio inteiro, constrói a ponte e atravessa. Forte, muito forte. Porque é isso, sabe? Aí você passa para o outro lado. O que é o outro lado? Você já aceitou, agora você quer aprender, você quer saber como lidar, o que fazer para que aquela pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível, não é? E aí entra cada detalhe. Olha, para você ter ideia de detalhes. Um pouquinho antes da Duda nascer, eu montei o quarto dela todinho. Era tudo aquelas coresinhas candy color, que fala, né? Que é aquele amarelinho suave, com rosinha, o verde água. Era tudo muito, assim, bem mimosinho, aquela coisa do bebezinho mesmo. E logo no início, já o médico que era especialista falou para mim, olha, quanto mais cor vibrante, colorida, aquele contraste forte do preto com branco, do azul com vermelho, mais vai estimular ela. Então tá, então já mudei. Aí eu já vou mudar o quarto, eu já estou adaptando. Nas pequenas coisas, né? Montei dentro de casa uma salinha para estimulação precoce, né? Tive pessoas maravilhosas que Deus foi colocando no meu caminho, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogas, profissionais, né? Que atuam nessa área, que abraçaram aquilo com a gente, sabe? Então... Já viram ali formado um time, né? Poxa, vamos dar todo o suporte ali que... né, para poder desenvolver mesmo, né? Exatamente. Até gosto muito do termo treinar, aplico isso com a minha filha.
né? Treinar, né? Que é um ser humano que ele está chegando agora no mundo, a gente já está aqui, tem mais experiência, vamos treinar para a vida, Exatamente. né? Essa coisa de criar, assim, parece que é um negócio mais... Só que a gente ia criar um filho. Não, eu acho que a gente tem que preparar, né? Sim, Poxa, claro. se eu sei que precisa desenvolver, igual o tempo que você abriu mão, né? Exatamente. Que é um grande gesto, só a gente sabe o que vale o tempo da gente, é uma né? renúncia. Então, quando a gente abre mão de um tempo para preparar uma vida para o mundo, né? Não é algo simples. Então, quando você vê que você precisa dispor de mais energia, de mais informação para você, né, fazer essas adaptações de um cenário que você já tinha ali, com certeza é uma grande mudança. Foi exatamente isso. E assim, então naquela época a gente foi estudar um pouquinho, conhecer, aprender, né, sobre aquilo, buscar uma referência forte em síndrome de Down na questão da medicina, né, da ciência em si. E assim, como a Lu falou antes, tem muito estigma, né? Então, as pessoas, às vezes, chegavam para mim e falavam, quem tem síndrome de Down geralmente é muito agressivo. Então, eu precisei trabalhar o meu emocional, porque não é nada disso. E desconstruir, né? Toda uma ideia errada que vinham a sociedade falando. vem... Isso. Não existe isso. A pessoa com síndrome de Down, eu aprendi que essa pessoa ela vai devolver em dobro aquilo que ela recebe. Então, se ela recebe amor, se ela recebe carinho, ela vai devolver aquilo que ela está recebendo, não é? Às vezes, né? Estou falando assim de maneira geral, né? Não julgando ou falando em relação a alguém que te falou alguma coisa. Mas, igual você falou, ela está devolvendo em dobro. Será Exatamente. que ela tá um relato de agressividade não foi, né? Alguma... Vamos dizer assim, um tratamento que... É claro que existem aí transtornos, né, que pode gerar em uma pessoa com síndrome de Down ou não, dito normal, por exemplo, pode gerar uma reação de agressividade por um motivo ou outro, mas aí é um caso específico, de um transtorno específico que a pessoa tem, não é a síndrome de Down, de jeito nenhum. Então, foi muito bacana na época, teve uma pessoa que indicou a gente para um médico que é referência em síndrome de Down, em Brasília, e a gente chegou lá, ela tinha 1 mês, foi a primeira consulta. Ele virou para mim, depois de tudo que eu fui perguntando, porque eu estava com a minha cabeça cheia de tudo isso, né, porque eram muitos estigmas, que, isso, ela pode ter isso, ela pode ser aquilo. Ele falou, olha, vamos fazer um combinado. A partir de hoje, sou eu e vocês, o médico disse para nós. E até hoje ele é médico dela. Ele falou, sou eu e vocês. Esquece tudo o que estão falando, não é nada disso, vocês não sabem o que estão falando. E aí você pergunta para mim, que eu vou te explicar. Tá? Então, na internet você vai achar de tudo, então vamos ter um foco. E desde então, a gente tratou a Maria Eduarda sempre com esse médico, né? E todas as questões que foram acontecendo no decorrer da vida dela, a gente sempre buscava ali na fonte, onde a gente sabe que realmente é um estudioso no assunto, realmente é uma autoridade para falar de síndrome de Down. É importante dentro da ciência. Um profissional que domina o que vive, né? Exatamente, ali é importante. Ele já tranquilizou, ele simplesmente nos tranquilizou. Passando a verdade. Exatamente. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, de síndrome de Down, sempre tem as doenças associadas. Né? Quem tem síndrome de Down realmente tem uma grande chance de vir com um problema de coração, por exemplo, com uma cardiopatia. Tem uma predisposição maior de ter hipotiroidismo, por exemplo, que é aquela questão da tireoide. Então, realmente, isso é comprovado pela ciência. O que a gente precisa fazer? Fazer exames regulares. Né? Por exemplo, a Duda. A Duda, com 5 anos, eu fazia exame dela de 6 em 6 meses de tireoide. Já de praxe. Não, já ela está ótima, mas a gente vai fazer. E por isso a importância de estudar, de buscar informação, sabe? E aí, com 5 anos de idade, ela realmente começou com o hipotiroidismo. Desde então, ela trata, ela toma um remedinho todos os dias pela manhã, e ela hoje está com 22 anos, e isso nunca prejudicou ela em nada, porque a gente descobriu ali no início já, porque a gente já fazia os exames, o acompanhamento, os exames de rotina, não é? Então, nós passamos por todos essas questões, né, de busca médica, de quantas vezes a Duda estava ali com 2 meses de idade, naquele soninho mais gostoso que o bebê, né, só mama e dorme, e ela sempre muito calminha, e ela ali dormindo,
e dava a hora da fisioterapia. No caso, eu acordava ela e levava ela para as terapias que ela precisava. Né? Então, ela fez estimulação precoce na APAE. Com 6 meses de idade, ela já começou na APAE fazer estimulação precoce. Eu ia também na fisioterapia, na fono. O que é a estimulação precoce? A estimulação precoce é um conjunto de técnicas ali, né? Que são feitas, que são realizadas por profissionais, que vai estimular ela já desde muito cedo para poder firmar, porque a síndrome de Down, a pessoa tem uma hipotonia, ela tem todo o tônus dela mais fraco, vamos dizer, mais... Então, você pode ver que às vezes, antigamente, eles faziam isso aqui, né? Assim ou assim. Por quê? Porque tem também uma predisposição a uma folgazinha aqui. Gente, me perdoe aos fisioterapeutas, que eu não estou falando com conhecimento né? Eu não sou, né, experiente nisso, mas é mais ou menos isso, sabe? Então, eles têm uma hipotonia, todos nascem com essa hipotonia. E aí precisa ser trabalhado o tônus mesmo, muscular, para que ele firme o pescoço, para que ele consiga ficar em pezinho. Então, ali já... então isso tudo era estimulação precoce. Não, com 2 meses de idade ela já fazia fisioterapia. Nesse sentido. Nesse sentido, de estimulação precoce. Com 2 meses de idade ela já fazia. E também a fono, porque para a linguinha ficar para dentro da boca, para não ficar com a linguinha para fora, né, para conseguir deglutir, mastigar, tudo são várias coisinhas. Assim, o que eu gosto sempre de falar quando alguém me aborda para falar da Riviane mãe, né, da Rivi mãe, é interessante eu falar da maternidade porque não tem certo e errado. Né? Na maternidade, cada mãe, né, tem o seu jeito de fazer e de acertar ou errar. A gente erra, a gente acerta. Né? Então, não tem assim, um certo e errado. O que eu estou falando aqui, eu estou falando da minha experiência, que eu vivi. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, né? Porque, às vezes, cada pessoa tem um jeito de lidar. Eu tive essa forma de encarar e de fazer o caminho. Também acredito que não existe o certo e errado, mas acho que buscar informação é um caminho ali importante, né? Claro. Claro. Então, por exemplo, a Maria Eduarda, a fisioterapeuta dela, quando ela estava com 1 ano e pouquinho, ela já estava querendo andar mesmo, sabe? A fisioterapeuta dela falou, Rive, eu gostaria que você colocasse a Maria Eduarda na escola. Eu falei, nossa, mas ela é uma bebê, 1 ano e pouquinho. Isso vai ajudar a Maria Eduarda muito, muito, porque ela vai ver as crianças com a idade dela, porque as crianças que não tinham nenhuma deficiência, com 1 ano e 2 meses, estavam andando, correndo, pulando, e às vezes falando mamãe, papai, alguma coisinha. E aí, então, ela vai ter esse estímulo real ali. Ela vai estar numa salinha, ela vai sair para o recreio, todo mundo está correndo, está andando, e ela vai ter esse estímulo, ela vai dizer, eu também quero, eu também posso. Não é? Então, assim, é um pouco sofrido inicialmente? Sim, mas isso vai ser muito bom para ela. Benéfico para pensar para ela, né? E você sabe, Ismael, tem uma curiosidade nisso daí. Na época, eu pensei muito nela, muito na Duda, nesse estímulo que ela ia ter, mas eu pensei nos colegas dela. Porque quando eu tive a Duda, busquei na minha memória e não encontrava, né, uma referência. E aí eu pensava assim, vai ser bom para a Duda? Vai. Mas Deus, ele me deu essa missão, vai além dela. Eu tenho que olhar de um modo, eu tenho que olhar mais, eu tenho que olhar geral. Deus quer algo de mim. Deus quer algo de nós, né? De mim, do meu esposo, em relação a Maria Eduarda. E então, dela para o mundo também. E dela para o mundo. No momento que a gente permite, né? Porque nós ali, como ela era muito pequena, então não era uma decisão dela, era uma decisão nossa. No momento, a partir do momento que eu decido e que a gente, como pais, concordamos em levar ela para uma escola regular, que aí não era a pai, uma escola regular, e conviver ali com um monte de criança que não tem dificuldade com isso, que não tem uma limitação como ela tem, eu estou oferecendo ao mundo essa vivência, né? Porque ela aprende, mas ela também ensina, e muito, não é? Então, assim, ali ela foi essa crescendo. Essa sua lembrança é muito interessante, porque, assim, talvez você tenha percebido que ao não conviver, você deixou de aprender algumas coisas. Claro, eu deixei de aprender. E outra, eu deixei de ter um gancho ali para uma referência. Uma referência, algo para eu me apoiar,
quando ela nasceu, é mais sofrido. Eu não quero que as pessoas passem por isso. Eu quero que quando alguém seja surpreendido, porque é uma surpresa, ou que receba ali um diagnóstico desse, de um filho, que ela possa lembrar das crianças correndo lá na escola. Lá tem o fulano, tem o é tão bonitinho. Né? Tem aí o Davi, da Melissa, da Mel. O Davizinho é amado, todo mundo fica louco com ele. Então, as pessoas veem, hoje em dia as pessoas veem. Né? E naquela época, não. As pessoas quase não tinham contato com quem, né? Porque eu tive a Duda há 22 anos atrás. Que também passa por uma decisão dos pais, né? Claro, passa pela nossa decisão, né? E a gente confiou isso a ela, né? Sabendo que ela iria conseguir lidar com essa situação à medida que ela fosse crescendo. E sempre em Deus, né? Já estava entregue ali desde o início. Ela foi completamente consagrada a Deus, Nossa Senhora. Assim, Senhor, né? Ela, antes de ser minha, ela é de Deus. Então, ele me permitiu ser a mãe dela aqui na Terra. Aqui eu cuido dela, o cuidado da Terra, o cuidado de mãe. Mas acima de mim tem o cuidado de Deus maior. E de Nossa Senhora, né? Em quem eu confio muito. Então, ali a gente decidiu e ela foi já para a escola regular com 1 ano e pouquinho. E ela estudou toda a vida dela numa escola regular, sempre em escola regular. Né? Então, ela esteve ali no meio das crianças que estavam em ritmo normal, né? Vamos dizer, o ritmo previsto mesmo. E assim, ela foi sempre buscando superar os desafios dela. Então, assim, com essa decisão dela estar em escola regular, né? Ela pôde crescer sempre se espelhando nos colegas, né? E vencendo os limites dela, as limitações ali, os desafios, né? Porque ela tinha sempre um estímulo a mais. Eu acredito muito nisso, sabe, Ismael? Porque eu penso assim, se eu estou colorindo aqui, né? Eu estou pensando numa criança ali na pré-alfabetização, no prézinho. A criança está ali colorindo, todo mundo está colorindo tudo fora. O outro também tá, eu vou colorir fora, o meu padrão é esse. Se ela tinha uma dificuldade até com a coordenação motora, né? Então, se ela está colorindo, ela olha do lado, tá tudo certinho, ela olha do outro. Então, todo mundo está colorindo, ela vai se espelhar, ela vai ser estimulada, né? Então, assim, a importância mesmo da escola regular, né? De colocar os filhos numa escola normal, sabe? A Duda frequentou a PAI, frequentou agora de novo, depois de grande, em cursos específicos, é claro, né? Acho muito válido, tenho um respeito, uma admiração muito grande pela APAI, por todas as APAIs, né? Inclusive. Mas, assim, o fato dela estudar em escola regular ajuda muito. Gera um nível comparativo, que às vezes a gente interpreta mal a palavra comparação, eu acho, né? Assim, como adultos também e tudo mais. Não é competição, é comparação. É comparar, né? Existe uma diferença nisso aí, porque assim, eu estou me comparando, então se essa pessoa pode, eu também posso. Exatamente. Né? Então você gera ali um senso de... porque até a própria competição, né? Assim, eu acho que uma criança que você coloca ela, né, uma atividade física que envolve, né, desempenho, performance, tá individual mesmo também, né? É uma competição, no caso, sadia, porque, poxa, a gente começa a ter parâmetros. Então, se é possível fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Isso, né? É uma motivação a mais, não é? E o que você fala, aproveitando esse gancho, então, né? Você acabou de dar a dica aí, né, prática como mãe, de colocar na escola regular. Né? Você fez com muita propriedade. Sim. Né? Então, qual é a dica que você dá para quem ainda tem esse medo? Você já começou com ela muito nova. Sim. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está ainda com esse medo? O que ela precisa girar de chave na cabeça, né, para ela se permitir dar esse passo como pai, mas também permitir a criança né, se desenvolver como pessoa? Eu acredito assim, que a gente precisa realmente dar esse passo, né, da inclusão, mas não é aquela inclusão que exclui, sabe? É a inclusão mesmo, verdadeiramente, que aquela criança seja incluída, né, numa escola regular. Eu sugiro aos pais, que foi algo que eu sempre fiz, que eu acho que foi interessante, dar todo o suporte para a escola. Porque, por exemplo, são tantos diagnósticos, é difícil a escola aprofundar em cada um. Então, eu tenho esse papel. Eu, como mãe, por exemplo, eu tenho
uma pessoa com síndrome de Down. Então, eu já vou aprofundar em síndrome de Down. Eu tenho uma bagagem, eu tenho a obrigação de ter essa bagagem muito maior em síndrome de Down. Até para dar uma sustentabilidade, quando ela chegou em casa, não conseguiu fazer o desenho, igual você falou. Sim. Então, peraí, né? Vamos fazer um trabalho aqui, um suporte aqui, dela entender o porquê, mas entender também que é possível. Né? Porque assim, Ismael, às vezes eu vejo assim, que tem muitos pais que cobram muito da escola. Mas nem sempre eles são parceiros da escola. Eu sempre busquei ser parceira, ser amiga da escola, levar conteúdo, ter uma intimidade até, sabe? Assim, uma proximidade com a escola para mostrar, é interessante fazer isso, quem tem síndrome de Down tem essa questão aqui. Não é cobrar, mas vocês tinham que saber que ela precisa de ser estimulada nisso aqui. Gente, não é por aí. Porque, assim, dentro de uma escola, são quantas crianças, são quantos jovens, são quantas pessoas com tantos diagnósticos e laudos diferentes ali dentro. Diversidade muito grande. Então, assim, cabe a nós também a humildade, né? A humildade de chegar mais perto da escola, falar, olha, eu sou uma mãe atípica, então talvez você vai me ver mais aqui, porque eu vou estar vindo aqui, eu vou estar trazendo alguma coisa. Mas a minha ideia é somar. Às vezes eu assistia alguma coisa, eu mandava para a professora, olha que interessante isso aqui, se você tiver um tempinho, olha isso aqui, porque eu não posso exigir e cobrar que a escola entenda tudo sobre a síndrome de Down. Não existe só síndrome de Down no mundo, existem tantas outras coisas. Então, assim, estejam próximos, estejam perto da escola, vão juntos ali. Por exemplo, a minha filha, a Duda, ela alfabetizou, né? Com 8, 9 aninhos, ela já estava alfabetizada. Como que a gente fez? Eu muito próxima da escola, né? Ela fez a primeira série. Quando ela fez a primeira série, que é onde alfabetiza, né? Que tá juntando as letrinhas e tal. Todo mundo que estava com ela ali, os coleguinhas, foram fazendo ali a alfabetização no tempo normal e conseguiram. Ela ficou ali nos 30%. O que a gente fez? Junto com a escola, decidimos que ela ia fazer o primeiro ano de novo. Vamos fazer mais uma vez. Em conjunto. Uma decisão em conjunto, que não é um atraso, porque para ela não foi um atraso. Ela perdeu um ano ali, mas o que ela ganhou lá na frente? Hoje ela é alfabetizada. Porque a questão é pensar, igual você teve, né? Você pontou muito bem quando você falou assim, não estou pensando no agora. No agora eu faria outra coisa. Outra coisa, né? porque... Então você também, novamente, peraí, né? Um ano escolar, que tem, claro, seu peso e importância, mas... Estou pensando no ano de vida, né? Que vai ganhar em relação à vida. Exatamente, que a gente pensa até na questão mesmo assim, social e emocional da criança, tipo, nossa, os coleguinhas vão embora, ela não vai ser mais colega daqueles que ela tem amizade, que já se acostumaram com ela, que ela já se acostumou com eles, vai vir uma turma totalmente nova, mas a gente tem que pensar adiante, a gente tem que abrir mais. E aí, nesse momento, a gente decidiu também que nós iríamos colocar uma monitora dentro da sala, porque hoje em dia até tem, acho que uma lei já que coloca isso, a pessoa já tem, quando tem o laudo assim, tem acesso a uma monitora. Naquela época não tinha, né? A escola não, mas a gente tinha condição financeira para manter uma pessoa e a gente pagou uma pessoa e manteve uma pessoa para ir com ela na escola e sentar do lado dela. Sabe? Então, além da professora, tinha uma monitora que ficava ali com ela, ajudando ela. Naquele conteúdo. Amplificando a performance dela. Isso, né? Para poder... E hoje em dia, quem não tem condição financeira não tem problema, porque hoje em dia é lei. Tem a monitora que fica na escola lá, não sei muito bem como que funciona, mas existe essa vantagem aí, sabe? Para se ter ideia da importância desde sempre, né? Exatamente. Então... E aí... com essa monitora, que também não foi muito tempo, porque aí logo a professora falou, agora eu dou conta. Já chegou num ponto que eu sozinha aqui, eu consigo, com a sala e com ela, e eu tenho, assim, uma gratidão enorme. Chamava Tia Dani. Eu vou mandar esse vídeo para ela. Importante. Tia Dani, eu tenho uma gratidão, assim, gigante. Ela é lá de São João da Aliança. Ela foi, assim, um anjo na vida da Duda, porque ela insistiu bastante e conseguimos juntos com que a Duda fosse alfabetizada. Isso é uma vitória muito grande, né? Porque... Ver que pessoas engajam com a causa é uma coisa muito linda, né? Exatamente. Quando a pessoa abraça aquilo ali, né? E pega como uma missão também, né? Então, fácil é? Não, há quanto não tempo é. Isso?
Isso há 15 anos atrás, né? Porque Duda tem 22, ela tinha uns 7 anos de idade nessa Tá época. vendo a importância, tia Dani? Estamos aqui falando de você. Exatamente, isso mesmo. E então a Duda hoje, ela tem rede social, ela lê, ela escreve, ela é super comunicativa, né? Ela participa de campanhas publicitárias, ela é Às maravilhosa. vezes, é verdade. A convite daquela vez, né? De você e do Atos, do Colégio Atos, teve essa participação. Enfim, então, mas ela já fez mesmo, realmente. A Duda teve uma época, Ismael, que eu brinquei, eu falei, gente, eu vou começar a cobrar cachê para a Duda ser dama de honra. Porque era assim, ela era dama de honra. Eu lembro que teve um dia que foram 2 casamentos no mesmo dia. Peraí, vai ter que fazer uma agenda aqui, ué. Era, Dudinha, que é amada, gente, é uma princesa. E ela sempre ia levar as alianças. Então, todo mundo queria que a Duda, não, eu vou casar, eu quero que a Duda leve as alianças. Porque aí ela ia, toda princesa linda, maravilhosa, levar as alianças. Então, ela foi, assim, dama de honra, acho que umas 15 vezes. Bem requisitada. Bem requisitada. A Duda assim, é um amor de pessoa, é muito, muito linda, muito educada, né? Eu também sempre coloquei os limites para ela. Né? Ela nunca foi uma criança que pudesse, ou uma adolescente que pudesse fazer o que quisesse, porque tem gente que, às vezes, principalmente o pessoal mais velho, né? Às vezes falava comigo, tadinha dela, não briga com ela. Não, tadinha nada, ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela tem que saber. A importância, né? Para mim, existe 2 cenários e não tem em cima do muro meio termo. Ou é o vitimismo ou é o protagonismo, né? Então, quando você escolhe que ela é protagonista, exatamente, e ela tem essa percepção também, porque ela tem total condição de ser, né? Acho que o ambiente, tudo em volta vai colaborar para isso, porque ela já tem uma postura definida. Né? Isso mesmo. E quem olha para ela, a gente que acompanha, já tive a oportunidade de conhecer, de né, trabalhar com ela, é muito claro isso. Exatamente. Né? Assim, a gente sabe que é uma pessoa portadora de síndrome de Down, mas, cara, o que tem de diferente dela, né? Pelo contrário, né? A postura que ela tem, a segurança que ela transmite, a gente fica até assim, caramba, né? Eu preciso estar mais próxima, até conhecer mais sobre, porque olha né, a firmeza dessa pessoa aqui na minha frente. Eu senti muito isso no contato que eu tive com ela, por exemplo. Obrigada, Ismael. É bom a gente ter esse feedback também, né? De saber que a gente trilhou um caminho bacana. E ela também. Sempre com a graça de Deus, é isso mesmo. As pessoas elogiam ela, falam, ela fica muito feliz e o mérito é dela mesmo, né? O mérito dela, porque a Duda ela é realmente uma pessoa que ela sabe se comportar em qualquer ambiente que ela tiver. Né? Ela sabe dos limites e como que tem que ser. E ainda na Riviane Família, né? Sim. Vou pedir para você também falar, são 4 filhos, né? Sim, são 4. Né, e os demais ali? A gente ainda tem mais 3 meninos, mais né? 3 meninos, exatamente. Eu sou mãe de uma menina e 3 meninos. O Pedro foi o segundo filho, ele está hoje com 18 anos, é o mais novo habilitado lá de casa, tirou carteira ontem. Fresquinha. Já está na faculdade desde do meio do ano passado. Curso o quê? Ele está fazendo agronomia. Vai seguir aí os passos do pai dele, ele sempre foi muito próximo, né, do pai, sempre gostou muito do agronegócio, e aí ele decidiu isso, assim, desde sempre, que queria fazer mesmo agronomia e ele entrou, inclusive, no meio do ano, do 3º ano, ele já entrou para a faculdade. É um menino aí que está acima da média, vamos dizer assim, o Pedro, uma gracinha. Ele nasceu quando a Duda tinha 5 anos de idade, né? Então, assim, eles cresceram juntos ali e tal. E ele é um menino incrível, o Pedro, né? Ele é um rapaz, um menino não, ele é um rapaz. Ele está com 18 anos, maior que eu. Lindo, por sinal, muito bonito, um ótimo filho, né? Um filho que me dá muita alegria, muito orgulho, nos dá, né? A mim e ao Fausto, que é o meu marido. E então é isso. E depois do Pedro, vieram os gêmeos, Lucas e Mateus. 11 anos eles têm. Na 3ª gestação, vieram gêmeos. Que também é uma situação... Mais um desafio. Mais um desafio. Exatamente. No caso 2. Exatamente, mais um desafio, né? Porque criar filhos gêmeos também é desafiador, né? Tem toda uma
ali algumas questões que a gente precisa estar sempre atento, né? Existe muito uma tendência, principalmente das pessoas de fora, de comparar, né? Quais são as perguntas mais, assim, Nossa, não, aleatórias que você recebe? Nossa, eu recebo cada pergunta, meu Deus do céu. Tem gente que já chega falando assim, porque os nossos filhos gêmeos, eles são bivitelinos, eles são de 2 placentas, ou seja, não são idênticos. São idênticos. E eles são, inclusive, muito diferentes um do outro. Eu costumo falar que o Mateus, que é um dos gêmeos, ele parece mais com o Pedro, que é o de 18 anos, sabe? E o Lucas, o Lucas não parece tanto com o Mateus, que é o gêmeo dele, né? Eles são diferentes, tanto fisicamente quanto na personalidade. E aí, sempre eu chego, às vezes, nos lugares e falo, nossa, mas esse aqui tem um olho azul, e esse aqui não tem. Ah, mas esse aqui é mais magro. Ah, esse aqui é mais alto. Já esse espera aqui... de novo um padrão digo, ali, gente, uma caixinha fechada. Sabe, são irmãos só, eles são irmãos, eles são gêmeos, mas isso não quer dizer nada, não é? Tem mesma data de aniversário. Tem épocas assim, que um fica mais magrinho, o outro fica mais gordinho, depois aquilo inverte, e, sabe? Não tem essa comparação em todos os sentidos da personalidade. Qual que é mais custoso? Qual que é mais caladinho? Né? E aí as pessoas perguntam muito se eu fiz inseminação, se a gente programou de ter filho gêmeo. Não teve nada disso. É Deus que manda, não é? Então, assim, aquele ali foi um desenho mesmo que Deus tinha para nós. Aquela composição ali. Exatamente. Então, foi uma surpresa muito grande, né? Nós não imaginávamos. E eu sempre achei muito lindo. Eu sempre olhava assim, gêmeos. Gente, deve ser muito legal. Sabe, eu via às vezes uma mãe amamentando 2 ao mesmo tempo ali. Eu sempre achava muito curioso aquilo. E depois eu tive essa experiência, né? Passei por isso, amamentar os 2 ao mesmo tempo. A hora que um dormia, o outro acordava e acordava o outro. Aquela luta. Aquela luta, sabe? Uma luta gostosa, né? Se toda luta fosse tão boa assim. E gratificante. E gratificante, sabe? E meus filhos são muito unidos, né? Igual a diferença de idade do Pedro para os gêmeos, né? Para os outros 2 meninos, é de 7 anos. Porém, eles são muito unidos, né? São, assim... Tem uma afinidade muito grande, mesmo. São parceiros. A Duda é a única menina ali da turminha, mas é uma união, assim, um apego muito grande, sabe? Então, eles são realmente 4 irmãos muito... família. Muito felizes e realizados ali em ter uns aos outros, sabe? Eles se completam ali. De alguma forma, eles se completam, sabe? O Pedro... inspira muito os irmãos mais novos, né? Por ser homem e os mais novos eles e mais velho. Então, os meninos vão ali, tipo, trilhando o caminho deles, sabe? Aquela referência, não, meu irmão mais velho, né? E tem todo aquele respeito. Já tem aquela responsa também. E graças a Deus ele é um filho corresponde. Muito bom, que ele realmente é digno de ser exemplo e referência mesmo para os irmãos, né? E a Duda é a mais velha da casa, né? Nossa, ela fica muito brava se alguém falar que o outro é mais velho. E ela que a mais velha tem gerência, né? Ela tem gerência. Ela nem pergunte, porque ela já vai logo se colocando ali. Aí, mais uma vez, a protagonista. A protagonista. Maravilha. Exatamente. E aí, Riviane, né? Assim, eu acho que a gente pode marcar outro podcast só para a gente esmiuçar um pouquinho mais desse lado família. Sim. Nós vamos ter outras oportunidades, com certeza. Mas a gente também tem a Rive empresária, né? Sim. Também empreendedora desde sempre, né? Na verdade, começando ali na sua área de formação na publicidade, quando você fundou a sua agência. Sim. Mas hoje... trazer um pouco desse contexto também, que você é uma pessoa aí também muito bem relacionada com o MEI, pela atividade que você desenvolve pela Ana Prata, né? Sim, voltando um pouquinho, porque o nicho de atuação, né? E qual é a sua visão como empresária? Por que de escolher qual a sua visão como empresária? Então, essa questão do empreendedorismo, ele tá mesmo na veia aqui, sabe? Ele sempre pulsou muito forte. Desde a lembrança do seu pai, talvez? Sempre, né? Eu acho que tá no meu DNA mesmo ali, sabe? Aquela coisa do comércio, da venda, da empresa, contato, né? O corpo a corpo, tudo isso. E isso sempre foi muito forte, muito latente dentro de mim. Porém, em momentos que
precisei renunciar a isso. Precisei, não, quis. Eu optei em renunciar. Tinha outras prioridades. Porque eu tinha outras prioridades, né? Como a questão mesmo familiar, né? De esposa e mãe. E aí, um determinado momento, foi em 2018, né? Os gêmeos estavam aí com... Eles são de 2012, com 6 aninhos, né? Eles estavam com 6 aninhos e veio esse convite da Ana Prata, né? Esse convite surgiu para mim. Aqui em Unai não tinha representante da Ana Prata, tinha inclusive uma moça muito bonita, uma pessoa que eu também considero bastante, que ela vendia a Ana Prata, ela era da Praça de Brasília, ela atuava Só em Brasília. Só contextualizando para a galera que não conhece, né? Ana Prata, acessórios, passa um pouquinho da referência da empresa, por favor, referente ao convite que você recebeu. Sim, a Ana Prata, ela é uma empresa nova no mercado, tá? Porque ela começou em 2016, né? A empresa nasceu em 2016, mas teve assim uma visibilidade muito grande e vem crescendo a cada dia. Hoje ela já está em Miami, já está no mundo todo, né? Já é uma empresa também consolidada lá fora. Mas a Ana Prata é de Goiânia, tá? A empresa surgiu ali com a própria Ana Prata. A Ana Prata é a diretora criativa da empresa, né, a proprietária, ela e o esposo dela, o Marquinhos, são CEOs da Ana Prata. Da marca, né? Da marca, sim. E eles começaram ali bem pequenininhos, né? Com o pé no chão mesmo, ainda era uma coisa muito pequena e tudo mais. E tinha uma pessoa que era de Brasília, mas vendia, às vezes, aqui em Unai. E uma determinada vez eu quis comprar umas coisas, porque eu sempre fui encantada pelas peças da Ana Prata. E ela falou que não tinha, que eu procurasse o site. Procura lá direto, você vai ter que procurar direto lá. E eu estava indo a Goiânia, porque era meu aniversário, e eu estava indo a Goiânia passar o aniversário lá. Né? O Goiânia já é uma cidade que eu frequento muito, né? Eu tenho 2 irmãos e os 2 nasceram em Goiânia, né? Meus pais, a família da minha mãe toda é de Goiânia, então só eu que nasci aqui. Então a gente já tinha muito esse hábito de ir em Goiânia. Então isso já facilitava, porque a empresa é de lá, né? A sede da Ana Prata é em Goiânia. E aí eu ia e era meu aniversário e meu esposo havia me dado de presente uma quantia nos acessórios, que eu pudesse ir lá e comprar aquela quantia, aquele valor que eu escolhesse. Porque ele falou, não vou arriscar escolher, não. Eu quero acertar no presente, eu vou fazer isso, eu vou dar um voucher. Você escolhe que vai ser mais garantido. E aí nós fomos a Goiânia e eu fui na sede da empresa e no que eu estava lá, comprando as minhas peças, eles me convidaram, né? Falaram, olha, a gente não tem ninguém em Unai, você é o perfil que a gente quer. Legal. E não foi à toa essa sua vinda aqui, não. Você vai representar a gente lá. Porque nesse valor aí, você já entra no atacado, já está dando o valor do atacado. Então você leva e vai vender lá. Imagino eu, não estava lá no dia, mas imagino eu que eles são bobo, né? De não perceber seu lado comunicativo ali, seu jeito, né? Já fala, opa, peraí que tem um perfil aqui, a gente precisa amplificar esse negócio. Foi exatamente, foi um convite dessa forma. E aí o Fausto estava lá do lado de fora, no carro, com as crianças, eu falei, bom, aí ali já veio aquela coceirinha, né? Da vontade de atuar, né? De voltar a trabalhar, né? Mas, já deu aquele... mas o meu acordo aqui não foi esse. Eu vim aqui comprar para mim. Então, espera aí, deixa eu ir ali conversar um pouquinho. Saí lá de fora, fui no carro. Olha, assim, me convidaram e tal. Posso arriscar? Posso levar umas coisas para... Né? Você me apoia? Tá em comum acordo? Tá beleza? Não, aí... Então, tá bom, vamos. Mas aí alguma coisa... Por quê que foi muito bom para mim? Porque é uma coisa que eu poderia fazer... tranquila dentro de casa, sem prejudicar, conciliando, né? E priorizando, continuando com a prioridade ali que ainda me sugava muito, de mãe, de esposa, e principalmente com a demanda com as crianças, né? De ter esse tempo mesmo para a família, né? Então, assim, era algo muito pequeno ali ainda, sabe? Para eu, não, vou vender só por perto, assim, para as pessoas mais próximas, né? Não vai ser uma coisa que vai me tomar tanto tempo. Mas era uma engrenagem que você via encaixe com outras, né? Exatamente. Que eu não precisava de dispor de tanto tempo
para que as coisas acontecessem, né? E aí eu toda insegura, porque já tinha bem um tempo que eu não trabalhava fora, né? Só trabalhava em casa como mãe mesmo ali. De vez em quando eu fazia alguma coisa da publicidade para alguns clientes que eram mais antigos. Fazia ali uma vez por ano um projeto e tal, e ficava só nisso. E aí, então, para mim também já era um desafio. Nossa, será que eu vou conseguir? Será como é que vai ser? E aí eu trouxe, e nós passamos o resto do fim de semana lá em Goiânia, e eu vim embora no domingo. Chegamos aqui no domingo à noite, com a caixa que eu trouxe e tudo, né? Com as peças. Na segunda-feira, levei os meninos na escola pela manhã e fui na casa de uma amiga, já que eu contei para ela. Ela, nossa, tô louca para ver, não sei o quê, traz aqui, quero ver em primeira mão. Eu passei lá e ela, nossa, fulana, vai mais aqui, não sei o quê, chamou uma outra. Quando foi segunda-feira, meio-dia, não tinha mais nada. Peraí, então no dia que você iniciou, meio-dia já... Meio-dia, tinha acabado tudo. Aí eu falei, mas como assim? aí tinha umas coisas que eu tinha trago para mim e as pessoas queriam. Eu falei, não, então espera, deixa eu ligar lá e ver se tem mais. Se tiver mais, eu te vendo essa, mas esse é meu também, é o meu presente que eu ganhei, eu quero esse. Sempre gostei muito de acessório. Sim. Sempre gostei. A gente tá vendo você super elegante aí, né? A galera acompanha. Sempre muito bem vestida, sempre muito, né, com todo respeito, sempre muito bonita, onde a gente vê você. Muito obrigada, Ismael. Pois é, sempre gostei muito mesmo, sabe? De moda e de acessório, principalmente. E aí, eu liguei lá. Era meio-dia e pouco, eu liguei e falei, olha, eu vendi tudo, como é que é? Tem um problema aqui, acabou. E eu preciso ver, porque as peças que eu peguei para mim, eu vou precisar repor e tal. E eles, tá bom, vamos ajeitar aqui. Aí me falaram, olha, mas toma cuidado, porque às vezes você vende uma peça aí e não tem... É exclusiva. É exclusiva, porque as peças são feitas à mão, em metal nobre, um banho muito bom, uma qualidade incrível, né? Você vê que desde 2018, então esse ano está fazendo 6 anos que eu estou trabalhando com a Ana Prata aqui. As minhas clientes são fiéis, são desde lá do início e estão até hoje. Então, isso prova que a qualidade é muito grande. Eu costumo brincar quando chega uma cliente nova que compra pela primeira vez, eu brinco com elas e falo, olha, é um caminho sem volta, tá? Você tem o risco de apaixonar. Não tem jeito. Depois que começa a usar a Ana Prata, não quer usar outras coisas, sabe? Porque realmente são peças que vêm cheias de significado. A Ana, ela cria tudo. Ela é uma mulher muito de Deus, muito temente a Deus, e ela cria tudo muito inspirada na natureza e naquilo que Deus fala com ela. Então, tudo tem uma história. Todas as peças, igual eu que represento, então a gente está sempre juntas, né? Eu estou sempre com ela e tudo. Eu sei de toda a história por trás. A gente tenta passar isso para as nossas clientes. Você, como publicitária, empreendedora, né? Exatamente. Contar muito bem essa história, né? Todo sucesso nas vendas. Tem tudo por trás, sabe? Tem Mas tudo quando tem conceito e você entende aquilo de verdade, você poder passar é muito melhor, né? Exatamente. Inclusive, teve até um fator curioso que, assim, eu comecei em 2018. E aí, eu não tinha Instagram ainda da marca, eu não divulgava muito, porque eu tinha receio, porque eu falava, se eu divulgar muito e as pessoas me procurarem, eu não dou conta de atender todo mundo. Eu tenho que fazer um atendimento ali, eu marcava ali um ou outro na semana para conciliar com a minha função de mãe e tal. E aí, de repente, eu ficava com receio de divulgar muito. Quando foi em 2020, que começou a pandemia, né? Em 2020, estava com 2 anos que eu estava trabalhando com a Ana Prata, teve um lançamento maior. A Ana deu um boom, sabe? Um negócio... O negócio deu um crescimento mesmo, e foi assim o maior lançamento de todos até então. Desde 2016, que ela tinha já criado a empresa, em 2020 foi esse lançamento que foi bombástico, assim, sabe? E aí nós fomos, o meu esposo me levou, meu marido me levou para esse lançamento, e nós tivemos ali toda uma situação, uma festa, uma reunião e tudo mais, um desfile que foi, assim, muito visto por todo mundo e tal, a Ana sendo mais conhecida, né, a partir de então. E foi em março de 2020.
Se não me engano, foi dia 2 de março, algo assim. E aí, no dia seguinte, uma que é minha amiga, a Lê, ela foi a primeira revenda da Ana Prata, a primeira que começou, a pioneira lá. Então, e ela é uma gracinha, uma pessoa maravilhosa, que sempre tentou ajudar as outras que estavam chegando. E ela pegava muito no meu pé, Rive, vamos para frente, vamos criar aí uma rede social, vamos não sei o quê. E aí ela pegou meu telefone mesmo, porque ela é uma mulher de atitude, sabe? E eu tava toda receosa, não, ainda não, acho que não é o momento. Ela pegou lá e criou Ana Prata Unai. Criou lá Rive Branquinho, Ana Prata Unai, criou o Instagram e já foi me... Mais que empurrão, já eu não foi... tinha nem a senha do Instagram, não, porque ela que criou, sabe? Ela criou tudo lá para mim e falou, vamos, pedala, vamos para frente. E nisso, eu vim embora de lá, uma semana depois começou a pandemia. Foi a compra maior que eu já tinha feito até então. Eu comprei muito essa vez, sabe? E trouxe muitas peças para a Unai. E foi aquela hora que a gente tinha dado aquela decidida. Não, agora vamos dar sabe? Agora isso, decolou. Vamos alavancar esse negócio. Decolou, né? E vamos. E aí começou a pandemia naquela semana. Foi exatamente uma semana. Foi um misto, assim, de sentimentos. Porque... Primeira já tinha coisa, um sentimento de pandemia, né? Que isso era mundial, isso. Aí vem a pandemia, a pandemia já bate de frente com a gente, assim, né? A vida de todo mundo ficou ali, a gente se tornou, parece que, muito mais vulnerável. A gente viu, na verdade, como éramos, né, vulneráveis, como somos, né, diante de um vírusinho, o mundo parou, né? Então, a gente sabe muito bem de tudo que passamos na pandemia. Eu tinha dentro de casa a Duda, uma filha com síndrome de Down, que tinha uma predisposição muito maior ainda de... tanto é que a Duda foi a primeira lá em casa a tomar a vacina. A primeira de todas, porque disponibilizaram para ela logo de início, né? Porque quem tem síndrome de Down tinha uma predisposição até pela imunidade mais baixa e tinha uma dificuldade maior em recuperar-se. Então, a gente lidava com esse medo o tempo todo, né? Também o medo dos outros, porque poderia acontecer com qualquer um. Vocês sabem o que a gente passou na pandemia. E quem vai usar acessório na pandemia do jeito que ficou? Porque no início ali... Ficar em casa. Foi aquela coisa toda, todo mundo em casa, fica em casa, fica em casa. E eu com esses acessórios poderosíssimos, né? Que são acessórios para ocasiões especiais, né? Temos também ali para o dia a dia, claro, temos muita coisa. Você estava ali municiada. Mas ninguém estava preocupado em usar acessório naquela época. E eu mesma tive um conflito. Eu e a Ana, a gente sentou um dia junto e eu partilhei isso com ela, sabe? Que me veio, assim, uma sensação... Tô aqui me expondo, abrindo mesmo o que aconteceu comigo. Eu fiquei meio abalada, meio deprimida. Não é deprimida, mas, assim, eu coloquei tudo em jogo ali. Eu olhei e eu falei, não sei se é isso que eu quero fazer. Eu não quero vender acessório. Porque, de repente, eu comecei a ver que aquilo não era nada diante da realidade que a gente estava passando. Eu me sentia mal. Como é que eu vou vender acessório enquanto tem gente lutando para viver? Sabe? Enquanto tem um monte de amiga minha perdendo o pai, perdendo a mãe, perdendo... Então, assim, eu não queria mais aquilo. Eu queria... Se fosse para eu vender alguma coisa, eu queria vender saúde. Eu queria vender... Sabe? E aí, conversando com a Ana e tudo, e também... com o Espírito Santo, né, de Deus, que a gente, ali nas minhas orações e tudo, Deus me mostrava muito no meu íntimo, no meu coração, assim, que eu não entregava um acessório, que eu entregava muito mais que isso. Eu entregava autoestima, eu entregava alegria, porque, assim, a maioria das pessoas me procuram para um momento especial, sabe? Meu filho vai fazer 1 aninho, eu quero um acessório, meu filho vai casar, eu vou ter minha formatura, vai ser minha formatura, eu vou numa festa de 15 anos, quero presentear com uma joia Ana Prata. Então, assim, sempre envolve ocasiões especiais, sempre envolve alegria, sabe? Talvez foi uma oportunidade de você ver, porque assim, um acessório é aquilo que a gente vê. Agora, a autoestima é aquilo que a gente não vê, né? Vê. Então, talvez ali você percebeu que é mais do que aquilo que a gente vê, né? Sim, exatamente. O que está por trás, né, daquela mulher quando ela está se enfeitando, né? Quanto ela está ali, ela está se vestindo de tantas coisas, de muito mais do que um acessório, não é? Então, eu comecei a olhar muito mais por esse lado e sabendo também que
de toda a história que tem por trás da marca, né? A marca Ana Prata, ela não é uma marca qualquer, é uma marca que carrega assim, uma história no DNA dela muito forte, sabe? E cheia de significados também, cheia né? de Com muito carinho na montagem, pelo que você falou. Sim, sim, muito. Tem tudo isso, sabe? E assim, eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas compram, eu entrego e falo que você use muito, sempre com saúde e alegria. Sabe? Porque é isso que eu quero e é isso que eu amo ver, sabe? Às vezes eu tô ali passando no Instagram e eu vejo as minhas clientes usando as peças nos momentos que elas estão mais felizes. Semana passada mesmo, uma cliente me procurou e comprou os acessórios para a festa de 50 anos do marido dela. Então, assim, ela queria estar bem, ela queria estar bonita, ela queria estar poderosa, ela queria, sabe? Ela tava ali o quê? Louvando e agradecendo a Deus pela vida daquele marido. Pela vida daquele homem que é o marido dela, né? Então, tem tudo por trás, sabe? Então, a pessoa, ela tá usando aquilo ali, é uma forma dela de se expressar também, que ela tá bem, que ela tá feliz, que ela tá alegre. E você sendo ali, vamos dizer, o vínculo, né? O elo que junta essas duas coisas. Na verdade, eu sou a ponte entre a Ana Prata e as clientes de Unai. A ponte sou eu, porque eu sou realmente a representante exclusiva da Ana Prata aqui, Unai, né? Convidada por ela e autorizada por ela a praticar vendas Ana Prata aqui na cidade, na nossa cidade, não é? Então, eu sou essa ponte que faço entre essas peças que são tão cheias de significado, né? Que carregam toda uma história, né, por trás. E outra, como eu convivo muito com a Ana, com o Marquinho, com a marca, né? Já estou há 6 anos caminhando com eles e conheço toda a família e tal, eu sei o quanto de oração que tem por trás disso, sabe? Eu sei que são peças abençoadas. Hoje você conseguiu absorver o propósito, né? Sim, que há em volta da marca. Exatamente. A marca é marcante mesmo. É marcante. Não é qualquer marca, é uma marca marcante. Legal. Não é? Então, assim, e eu tento sempre passar isso para as minhas clientes, sabe? Eu tento sempre mostrar isso a elas, né? Legal. De todo o significado que tem. Estou muito feliz de representar a Ana Prata aqui em Unai. Eu atuo, assim, com horários marcados, Essa era a próxima pergunta. Como que faz, né? A pessoa que está acompanhando agora, tendo acesso a muito mais do que um acessório, né? Sim. Entendendo aí um pouquinho desse contexto. Porque, assim, como é bom, né, Riviane, a gente pensar assim, poxa, eu trabalho com algo que tem propósito, que tem um significado. Né? Até o desafio aí, que você já trabalhando, percebeu que existia algo maior por trás ali também. Então, exatamente. Como que a pessoa, né, tem acesso hoje aos acessórios da Ana Prata para fazer contato com você e como que funciona ali para você estar apresentando? Olha, eu tenho o Instagram, que é o Instagram que eu... hoje em dia, eu nem tenho Instagram pessoal mais. Eu até tá lá, mas eu não uso mais, eu não vejo. Até já aviso aqui, ó, tem um monte de gente que pede solicitação lá para seguir, mas eu não entro mais. Eu não consigo. Gente, ó, 4 filhos, marido e trabalhar, não tem como eu administrar 2 Instagrams. Então, eu só trabalho com um. Eu só entro naquele ali, Rive Branquinho, Ana Prata Unai. Esse é o meu Instagram. É o meu arroba. Rive Branquinho, Ana Prata Unai. É onde eu coloco tudo. Aí eu coloco coisa pessoal, eu coloco coisa de trabalho. Então, eu só tenho esse. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que o outro... ela coloca coisa pessoal no outro e esse é só de trabalho. Não. Rive Branquinho, Ana Prata Unai Tem certeza que o engajamento melhorou bastante depois disso também, Com certeza, né? Porque não que você está vivendo e trabalhando ali, né? Isso mesmo. Do ponto de vista nós como publicitários, a gente sabe também que nem seria o ideal, né? Ter 2. Então, é aquele ali que é o que a pessoa pode entrar ali. Eu sempre posto, né, as peças que eu tenho disponíveis e tal, e muita gente me chama no direct, então pode chamar no direct, eu converso por ali, às vezes pego o telefone da pessoa, a pessoa pega o meu, a gente marca, a pessoa pode ir no meu escritório, que eu tenho uma sala montada, né? Mas enfim, entra em contato com você, né, pelo Instagram ali, já vai conseguir ter acesso às peças. Isso, eu acredito que seja a melhor maneira mesmo pelo Instagram, e ali a gente troca depois telefone, eu passo o meu telefone e eu vou fazer o meu atendimento, bem direcionado. As minhas clientes, elas gostam de ser atendidas assim pessoalmente, porque muitas vezes as peças da Ana Prata, elas
tem que ter um jeito certo de vestir ela, sabe? Nem sempre é só pegar e colocar, sabe? Às vezes tem o lado certo. Você faz esse trabalho também mais de consultoria também, né? Isso, de mostrar como usar, né? Como que é que aquela peça deve ser usada, né? Como que é que ela realmente vai... Ela foi feita para ser usada daquela forma, sabe? Ontem mesmo eu entreguei um anel para uma pessoa, para uma cliente minha e amiga, e ela estava colocando um anel virado para cá. E aí eu falei, não, é assim. Aí ela... Tá vendo? Aí, tá vendo? Se não é você, ó. Aí, eu já tava querendo usar o negócio, bem que eu tô vendo que não tá legal. Eu falei, o jeito certo dele é virado para cá. Então, assim, tem alguns detalhes. São peças realmente, assim, diferenciadas. E que fazem toda a diferença, né? Fazem. A gente tá falando de acessórios, então... Fazem toda a diferença. Maravilha. Viviane, como eu falei, a gente vai ter que fazer mais encontros desse, né? Eu acho que a gente tem muito assunto. Em cada um desse aqui, a gente tem vários tópicos aí que dá para a gente adentrar ali, um conteúdo que está ficando bem interessante. Mas eu queria, né, que você tomasse a palavra, você fica à vontade, para você passar em cima do que a gente falou aqui, né? Os seus desafios que, como família, né, você enfrentou e enfrenta com muita seriedade, engajamento, né, e compromisso. Você realmente é notório para quem te conhece, ou tem um pouco contato a questão mesmo das suas prioridades, o que é muito legal, né? Porém, não abrindo mão de outras também, igual a questão de empreender e como empreender em relação a escolher algo que se encaixou dentro da sua realidade, né? Então, você não deixou de ser empresária, você fez algumas pausas, mas dá para ver, olhando hoje, né, e pela história que você contou, vários links que são coerentes, né? Você fez algumas pausas, mas não perdeu a essência do que você gostava, gosta e, né, ainda exerce. Então, em cima de tudo isso, qual é o conselho, né, ou orientação que você tem para passar? Às vezes, principalmente pegando o nosso tema aqui, né, mulher, força que deixa marca, sobre deixar essa marca, né, em relação a tantos tópicos que você desempenha com muito brilhantismo. Como que, ou qual a sua dica maior para principalmente as mulheres, né, que a gente sabe que enfrentam ali diversas barreiras, acabam que tem alguma carga maior de responsabilidade em relação até à própria, talvez, educação dos filhos, ou mesmo acompanhamento, ou os desafios no mercado, né, de maneira geral, em diversos segmentos. O que a Riviane tem para passar para essa pessoa que às vezes está assistindo o podcast com aquela insegurança no coração, né? Para quem olha hoje, a Riviane é muito bem vestida, cheia de acessórios, né, tops, em relação ao caminho que você trilhou para poder chegar até aqui. A mensagem que eu deixo para todas as mulheres é que busquem realmente essa força interior que nós temos para superar os desafios, né? A vida da gente é cheia de desafios diários, né? Nós precisamos realmente buscar a nossa força interior. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e esse mesmo Deus, ele nos capacita para que a gente possa conseguir conciliar, né? Hoje em dia nós sabemos como é difícil criar filhos, né? Não é fácil realmente no mundo de hoje. Então, nós que somos, além de mulher, somos mães, nós temos aí uma missão, né, muito bonita, muito importante, né, e que realmente tem que ser priorizada. Porém, isso não quer dizer que a gente não consiga atuar também no mercado de trabalho, né, e fazer um bom trabalho, ter ali um bom desempenho, sempre colocando cada coisa no seu lugar, sempre, né, colocando as prioridades ali, alinhando tudo, né, para que nenhum lado fique prejudicado. Né? Então, eu apoio muito que a mulher ela faça realmente aquilo que ela sente no coração dela. Que ela abrace, né, o desafio, e no caminho a capacitação não existe regra, né, Ismael? Igual eu, por exemplo. Nos momentos que eu senti no meu coração que eu deveria parar um pouquinho e ficar só ali, focar na minha função de mãe, porque como eu tenho 4 filhos, a gente falou muito aqui da Duda, dos desafios dela, mas os outros filhos também, que nasceram ditos normais, né, como todos nós, que não tem nenhuma deficiência. Mas eles têm também os desafios enfrentados aí, a gente tem desafios... Suas individualidades. As suas individualidades, né, sejam elas... na escola, ou na vida social, ou na saúde, uma coisa ou outra. Cada filho, ele chega para a gente com algum desafio, né? A gente tem as demandas ali com cada filho, e assim é em todas as famílias, né? Toda família
passa por isso, né? Tem ali momentos onde a gente precisa focar mais um pouco, principalmente nós que somos mulheres, que somos mães, não é? Então, a gente precisa, às vezes, dar uma atenção maior ali em uma determinada época da vida, uma fase, você dá uma diminuída ali no profissional, tudo bem, e não tem nenhum problema nisso, não é? Então, se tiver de acontecer, de você retomar, não tenha medo. Né? Não tenha medo como eu não tive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui assim que eu imagino a resposta, mas se arrepende de algum momento, alguma decisão dessas que você teve? Nenhuma. Nenhuma. Todas as decisões que eu tomei até hoje foram sempre muito baseadas em oração e sempre em comum acordo com o meu marido. Né? Isso é muito importante também, porque assim, a mulher, quando ela é casada, ela precisa saber que ela tem que estar em comum acordo com o marido. Porque senão, se você começa um projeto onde o marido não te apoia ou ele é contra, já está meio caminho andado para o fracasso, não vai dar certo. E vice-versa, assim é o marido também, né? Então, assim, só pincelando nisso, eu estou falando de mim, assim foi comigo. Então, eu senti que era o momento que eu conseguia, então eu vou alinhar com o meu marido, se tudo bem, se tá ok, tá, gente? Isso não é submissão, isso é humildade, isso é acordo, isso é sabedoria. Isso é trabalhar dentro em equipe para dar certo. Dentro, né, de uma família precisa existir isso. Acho muito importante, né? Fica um ensinamento para mim aqui, conversando com você de hoje, isso, porque às vezes a gente vê alguns desafios momentâneos ali, que a gente fica apegado a não, eu não posso abrir mão dele, né? Eu tenho que meio que, não, eu tenho que moldar a minha vida a ele. E não, a gente tem a opção, né? Não é que eu vou deixar de fazer isso, ou se eu não fizer isso agora, vai me taxar daqui para frente. Não, peraí, eu tenho uma prioridade aqui agora, esse é um momento de vida, eu tenho que fazer uma decisão de optar, né? E a vida continua, daqui a pouquinho a gente pode voltar aqui, escutar de você, né? A gente poder produzir juntos esse conteúdo, falando com essa firmeza e clareza, não me arrependo, né? É uma mensagem forte para quem às vezes está vivendo esse momento de questionamento. Poxa, né? Será que é minha prioridade mesmo? Será que não é? Você está dando o seu testemunho aí, né? Principalmente em oração, em entregar, mas também ver a prioridade ali que... Né? O mais importante, eu acho, é isso. Chegar ao final, né, daquele período e poder dizer, igual você falou aí, com muita propriedade, não me arrependo. Não me arrependo. Muito legal. Exatamente. Graças a Deus. Coisa Obrigada. boa. Viviane, mais uma vez, né, te agradeço de coração, tá? Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Obrigada. Você é uma pessoa iluminada, de luz, tem energia excelente. Eu já te falei isso aqui em off. Reforça aqui agora em frente às câmeras. Obrigada. Das melhores energias, na verdade, que eu já tive a oportunidade, prazer, né, de conversar. Que bom. Então, assim, aqui é um local de portas abertas para você, né? Não só no online aqui, mas também no off, você sabe disso. Sim. Né? Então, você abrilhanta muito o nosso projeto de mulheres, né? A nossa missão é essa, de trazer pessoas aqui para o podcast, de maneira geral, mas em especial agora com essa temática das mulheres. Não à toa força que deixa marca, porque você é uma pessoa forte e que deixa marca. Né? Assim, eu te agradeço muito por aceitar esse convite, estar com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigada, te agradeço também. Tem toda a minha admiração e meu respeito. Podcast Naí. Tamo junto sempre. Ismael, Versi, parabéns, viu? Parabéns você também pela sua família maravilhosa, né? Pela pessoa que você é, pela profissional e você é uma pessoa que tem compromisso com o sucesso. Tenho certeza que você dispuser a fazer, né? A gente vai estar sempre aqui para poder contar uma boa história. Amém. Tomara. Maravilha. Uma mensagem final, né? Se quiser que for vontade de olhar para aquela câmera ali, é uma mensagem final para a galera que está assistindo nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Falamos um pouquinho aqui de cada função da Rive, né? Eu como mãe, eu como esposa, como empresária. E agradeço pela audiência. Espero vocês lá no Rive Branquinho, na Prato Naí, no meu Instagram. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. E assim a gente se despede mais uma vez, né, com esse compromisso de levar até vocês que nos assistem. Obrigado pela audiência de vocês até aqui. Com pessoas que produzem conteúdo de qualidade, que de fato são referências, né, naquilo que se dispõe a fazer. Esse foi o nosso episódio aqui com a Rive, né, nossa amiga, nossa parceira e, acima de tudo, uma mulher
né? Como a gente apresentou diversas versões aqui. A mulher forte, família, a pessoa acima de tudo disposta a fazer dar certo aquilo que ela trabalha diariamente. Então é isso, aqui a gente se despede, obrigado por nos acompanhar em diversas plataformas que estamos presentes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Unai, em especial no quadro Mulher, Força que Deixa Marca. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.